Aleluia. Obrigado, pessoal. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Todos acharam? Amém. Versículo 1. Ezequiel 1, verso 1. Diz assim a palavra: E era o 5º dia do 4º mês, no 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Diga comigo: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Diga para o seu vizinho: quando os céus se abrem, você tem visões. Amém? Querido, quando os céus se abrem, você tem visões. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós exaltamos o teu nome, te glorificamos, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Nas tuas mãos há força e poder. Ninguém pode resistir ao teu agir. O Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Tu és o Deus todo-poderoso. E nós te pedimos, Senhor, que nessa noite a tua palavra prospere em cada vida, em cada coração. Declaramos ela caindo numa terra fértil, para o louvor da tua glória. Venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu reino. Faça a tua vontade, como a tua vontade ela é feita nos céus. Cada mente, cada coração sejam levados cativos de obediência diante do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse lugar é cercado e tomado por tua presença. Anjos do Senhor estão subindo e descendo neste lugar para executarem a vontade de Deus, para executarem a palavra do Senhor. Essa palavra que não voltará vazia, mas prosperará naquilo para que o Senhor tem enviado nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a estrutura das trevas sejam derrubadas agora, no poder do nome de Jesus. Toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, todo medo, todo espírito contrário, caia por terra agora, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja exaltado para o louvor da tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Se você crê, saúde ao Senhor com a salva de palmas mais forte. Aleluia. Se eu perguntasse para você o que você anda vendo, o que você me diria? Se eu perguntasse para você, o que você anda vendo? Ontem nós ouvimos um testemunho aqui da Tawane, o Ellison, que bom que eles estão ali, ó. Faz assim, Tawane, Ellison, ali, ó. E no testemunho a Tawane falava de algumas promessas que Deus colocou no coração, e ela começou a recitar essas promessas. E quando você recita uma promessa, quando você fala uma promessa, isso está claro, está evidente, é como uma visão aberta diante de você. Você começa a recitar, por exemplo, o Salmo 91, dizendo que você está debaixo das asas. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, direi do Senhor, Ele é meu Deus, minha fortaleza, o meu refúgio. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então é essa a visão que tem no meu coração. Qual é a visão? 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E a Tawane falava dessas confissões, daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E eu não ouvi em nenhum momento ela falando que ela estava enxergando um caixão na frente dela. Queridos, provavelmente, se ela não tivesse a visão correta, ela não estaria aqui hoje. Se a única coisa que Tawane estivesse enxergando na frente dela fosse um caixão, provavelmente ela não estaria aqui hoje. Por quê, pastor?
Porque, queridos, as visões, aquilo que nós estamos contemplando, aquilo que nós estamos vendo, eles têm um impacto muito grande no nosso mundo interior. A visão que você tem um impacto muito grande dentro de você, afeta as suas emoções, afeta inclusive o seu físico. E isso aí é uma via de mão dupla. As visões afetam o seu físico, e a forma como você está também dentro de você pode afetar como você enxerga o mundo, como você enxerga. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Jesus, ele chega a dizer que os olhos são a candeia do corpo, mas se os olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. A visão que passa pelos seus olhos tem o poder de trazer trevas para dentro de você, ou tem o poder de trazer luz para dentro de você, tem o poder de trazer morte, ou tem o poder de trazer vida. Quem está entendendo? Mas ela viu vida, você enxergou vida, e é por isso que você está aqui. Eu quero que você entenda isso, é por isso que você está aqui. Deus continua sendo bom em toda e qualquer situação, mas como nós enxergamos, faz toda a diferença, queridos, faz toda a diferença. Aleluia! Pastor, e o que significa ter visão? Metaforicamente falando, ter visão significa ter uma ideia clara, inspiradora do futuro, um objetivo, um propósito, que nos guia as ações e as decisões. Quando você tem visão, você tem um direcionamento, você tem um propósito, algo bem claro, algo que está definido, que vai te guiar nas suas atitudes, nas suas decisões, porque você tem uma visão. É como aquele menininho que tem uma visão de comprar uma bicicleta nova, e todo o dinheiro que ele recebe, ele vai guardando. E os colegas dizem para ele: por que você não gasta com bala? Por que você não gasta com pirulito? Por que você não gasta com doce? Por que você não gasta com aquilo outro? E ele disse: não, eu passei numa loja, eu vi uma bicicleta e eu vou comprar aquela bicicleta. Ele teve uma visão, toda a atitude dele agora é direcionada por causa de uma visão que ele teve. Você entende que as visões, elas te direcionam, as visões, elas moldam as suas atitudes. Quando você tem uma visão correta, você tem atitudes corretas. Quando você tem uma visão correta, você tem um estímulo para que você possa suportar, inclusive, tempos de prova. Imagina esse mesmo menininho, com os colegas, todos eles, com um lanche, comendo alguma coisa, e ele sem nada. E alguém pergunta: e você não vai comprar, não vai gastar o seu dinheiro? É o tempo da prova. É o tempo que o inimigo tenta para você desviar o teu propósito, mas a visão está clara, aí você diz: não, eu vou me manter no propósito, porque tem uma visão. Eu tive uma visão. Nós podemos comparar também com um barco no meio do mar. Você imagina um barco no meio do mar com uma tempestade, e nessa tempestade, lá no distante, no mais longínquo, se enxerga a luz de um farol. E o capitão diz: nós não estamos perdidos, eu estou enxergando o farol. Nós sabemos a direção, nós sabemos que rumo tomar. Visão é isso. Visão é aquilo que dá a você um direcionamento, mesmo no meio do mar, mesmo no meio da escuridão, mesmo no meio da tempestade. Você teve uma visão, você tem um direcionamento. E Deus, queridos, quando Deus fala sobre derramar do seu Espírito, lá no livro de Joel, Ele diz que daria visões. Amém? Quem está entendendo? Quando Deus, lá no livro de Joel, no capítulo 2, Ele fala: derramarei do meu Espírito naqueles dias, Ele diz: eu vou dar visões às pessoas. Por quê, pastor? Porque visões são importantes. Visões dão direcionamento. Pessoas sem visão, elas não sabem para onde vai, para onde estão indo. Elas não sabem qual caminho seguir. E como diz o mágico de Oz, quando você não sabe o caminho, qualquer caminho, não sabe a direção, qualquer caminho é caminho.
Mas quando você tem uma visão, você sabe qual o caminho que você vai tomar. É por isso que o Senhor, Ele vai dizer, Ele dará visões aos nossos jovens. Nós visitamos muitas escolas, e às vezes nós perguntamos aos jovens, o que é que você quer ser? Alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, 10, 20 anos atrás, quando você entrava nas escolas e perguntava o que é que você queria ser, o que é que você quer ser? Alguém dizia, eu quero ser professora. Alguém aqui já disse isso quando era jovem? Alguém disse que queria ser professora? Oh Jesus, não tem ninguém que queria ser professor aqui. Ainda bem, tem umas duas pessoas aqui. O outro dizia, eu quero ser policial. Levanta a mão quem queria ser policial. Eu quero ser policial. Outro dizia, eu quero ser médico. Outro dizia, eu quero ser... E aí as pessoas tinham sonhos. Muitas crianças sonhavam, eu quero ser um astronauta. Alguém aqui sonhou em ser astronauta? Oh glória! As pessoas tinham sonhos, então elas tinham propósito, então elas tinham incentivo para continuar estudando, para continuar enfrentando a química, a física, a matemática, e essas matérias que às vezes podem parecer um pouquinho complicadas, mas elas tinham visão. E o que acontece hoje em dia, que a gente vai nas escolas, o que você quer ser? O que você quer fazer? Eu não sei. Você já viu isso? Você já viu isso? Aí você pergunta, o que você quer fazer, o que da vida? Eu não sei, não sei. Querido, a pior coisa que pode acontecer é uma geração que não tem visão. É uma geração que não tem visão. Mas não apenas uma geração lá fora, mas também uma igreja que não tem visão. Porque Deus, Ele deseja que nós tenhamos. Diga para o seu vizinho, Deus quer te dar uma visão. E essa visão, diga para ele, essa visão vai te motivar. Porque é promessa do Senhor. Aleluia. Você lembra de José? Através do sonho, aquele sonho, Deus deu uma visão para ele. Através do sonho, 17 anos de idade, teus irmãos vão se prostrar, tua família vai se prostrar, você vai ter autoridade sobre eles. Esse foi o sonho. E o que é que veio? 13 anos de adversidade. Meu Deus do céu, se 13 já era pesado naquela época. Estou brincando, gente. O negócio já era pesado naquela época. 13 anos de adversidade, 13 anos de problema. Não fica rindo não. Mas o que foi que fez com que ele aguentasse? Ele tinha uma visão. Deus tinha dado um sonho a ele. Quando você tem visão, quando você tem sonhos, quando você sabe o direcionamento, quando você sabe a promessa, você sabe, eu vou passar por dificuldade, eu vou passar por lutas, mas eu vou chegar lá. Amém? Aleluia! Não importa, eu vou passar por dificuldades, eu vou ser vendido pelos meus irmãos, eu vou ser jogado num poço, eu vou ser caluniado, eu vou ser lançado numa prisão, mas eu vou chegar lá, porque eu já vi. Sabe, nós precisamos de pessoas que tenham visões, porque as visões te levam para o futuro. As visões fazem você enxergar o que ainda não aconteceu. Amém? As visões fazem você enxergar aquilo que não aconteceu. Tem pessoas que são tão cegas que só enxergam o presente, mas Deus quer fazer com que você enxergue o futuro, porque Deus não conhece esse tempo como nós conhecemos, passado, presente e futuro. Para Deus é tudo a mesma coisa. E aí nós como filhos, Ele quer nos mostrar, vem aqui filho, ó, deixa eu te mostrar um truque, deixa eu te mostrar algo, eu vou te dar algumas visões. Isso vai motivar você, isso vai incentivar você. Aleluia. Deixa eu falar para você, pelo menos umas 3 visões aqui, que mudaram destinos. Em Gênesis capítulo 15, abra aí sua Bíblia por favor, Gênesis capítulo 15, nós temos o nosso pai da fé, Abraão, a quem Deus deu uma visão. Gênesis 15, verso 1, aleluia. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Que foi que o Senhor disse? Prepara o dó aí, prepara o dó. Elias disse que é tudo em dó ou em sol. Aí você prepara o dó. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Eu acho que foi Abraão que fez essa música, porque está escrito que Deus disse para ele: eu sou o teu escudo. E qual foi a palavra que Deus disse para ele? Não tenha medo. Gênesis 15. Em Gênesis 12, Deus havia prometido: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas nada tinha acontecido. O medo já estava dentro de Abraão, o medo já tinha se estabelecido dentro dele. Sabe, quando o medo se estabelece dentro da gente, Deus vem e nos dá uma visão. Deus vem e começa a falar com a gente. Sabe por quê, querido? Porque Deus não quer que você seja prisioneiro do medo. Deus não te deu espírito de medo. Deixa o medo com o diabo, deixa com o medo com as trevas. Mas Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Continua. Cadê o texto? Volta para o texto. Vamos lá. Até o versículo 6. Depois Abraão perguntou: soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Qual o medo dele? Qual o medo dele? Eu não vou ter filhos. Talvez seja o medo de alguém aqui, mas o Senhor tem poder para abrir madres. Amém? Veja, tu não me deste descendência, um filho os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: vem cá, saia da tenda, saia da sua limitação, saia daquilo que te impede de você enxergar aquilo que eu quero te mostrar. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contá-las. Por quê, pastor? Se é que podes contá-las? Porque a palavra do Senhor diz que Deus sempre faz além do que pedimos ou imaginamos. Deus é um Deus de abundância. Deus não tem escassez. Os céus não estão em crise. Não tem falta lá no céu, querido. É por isso que Deus chega para Abraão quando ele está com medo e diz para ele: vem aqui, conta as estrelas, se é que você pode contá-la. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6: Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso como justiça. Sabe o que aconteceu? Abraão estava triste, Abraão estava abatido. Porque às vezes você quer algo muito, você deseja algo muito, e às vezes não vem. A tristeza quer tomar conta do coração, mas aí o Senhor traz uma visão. E você pode imaginar quando Deus tira Abraão da tenda e leva e diz: conta as estrelas dos céus, se é que você pode contar. E Deus diz: assim será a tua descendência. Naquela hora, Abraão me viu e viu você nas estrelas dos céus. Ele viu os filhos dele, milhões e milhões de filhos. Abraão estava pensando em um filho, em 2 filhos, talvez 12 filhos, como Jacó teve. Mas Deus estava olhando para ele, vendo milhões. Deus estava olhando para ele, vendo nações inteiras sendo abençoadas através de Abrão ou de Abraão. Amém, queridos? Então quando Deus ele traz uma visão, Ele restaura a promessa. Ele vai tirar o medo que tem dentro de você, para que você comece a enraizar a sua fé, de tal forma que se cumpra na sua vida o que aconteceu na vida de Abraão. Ele creu em Deus e Deus selou, foi imputado como justiça. Deus recebeu Abrão
como justo, porque ele acreditou em Deus. Você quer andar com Deus? Nós lemos hoje em Hebreus capítulo 11. Quem quer andar com Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer andar? Pergunta ao seu vizinho: você quer andar com Deus? Você precisa crer em Deus. Eu pergunto: quando foi que Abraão creu em Deus? Quando ele teve uma visão, quando ele viu bem claro, ele viu em cada estrela, ele viu um descendente dele. Tem pessoas que não conseguem agradar a Deus porque a única coisa que elas veem é morte. A única coisa que elas veem é desgraça. A única coisa que elas estão enxergando são portas fechadas. A única coisa que elas enxergam são limitações. Querido, Deus não é Deus limitado. Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus não é limitado. Mas se eu quero andar com Ele, eu preciso entender que Ele vai muito além do que eu estou pensando. Amém? Então não limite o poder de Deus. Deus, Ele nos dá visões quando nós estamos enfrentando crises. Às vezes é uma calamidade, às vezes é algo que você diz: não tem como, não há o que fazer, não tem o que fazer. Ezequiel, o profeta Ezequiel, que foi o texto que nós lemos, foi um homem cheio de visões de Deus. Essa do versículo 1 que lemos, fala de uma visão que ele teve junto ao rio Quebar. Ele está ali e ele tem visões de Deus. Por que Ezequiel tem visões de Deus naquele lugar? Ele não está na terra dele, ele não está em Israel, ele está numa terra estrangeira. Centenas, milhares de pessoas haviam sido mortas, os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, os nobres tinham sido acorrentados, mulheres mortas. E talvez a pergunta que estava no coração daquele povo era: será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus ainda se importa conosco? Aí quando ele está lá no exílio, quem é que aparece no exílio? Quem é que aparece no exílio, numa visão para ele? Deus. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Comece a cantar louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você pode imaginar Ezequiel estava cabisbaixo, ele estava assim: ó, meu Deus, fomos levados cativos, e agora o que vai acontecer com o povo do Senhor? Aí de repente, o céu se abre, ele vê um trono, ele vê rodas de fogo, ele vê seres celestiais, os querubins estão ao redor do trono, ele ouve uma voz poderosa, ele sabe: o Senhor está conosco. E não apenas isso, em Ezequiel 37, Deus o leva em visão a um vale de ossos secos, e agora ele diz: olha, esses ossos são toda a casa de Israel. E Deus faz uma pergunta: porventura poderão voltar a viver esses ossos? Qual a resposta de Ezequiel? Senhor, o Senhor é quem sabe. Eu não sei. Talvez, Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Deus leva ele numa visão a enxergar o que Deus ia fazer. Vocês estão entendendo? Deus pegou Ezequiel e disse: ó, veja o que eu vou fazer, porque isso vai animar o teu coração, isso vai te dar esperança, isso vai te dar forças. Eu estou vendo que você está abatido, eu estou vendo que você anda cabisbaixo, eu estou vendo a situação que você está, mas deixa eu te mostrar o que eu vou fazer. Aí ele está lá no meio do vale de ossos secos. Aí ele abre a boca, porque o Senhor ordena para ele: profetiza. E ele abre a boca e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Deus deu uma visão, agora Ele tem palavra. Quando você recebe visão, você tem palavra para liberar, amém? Querido, quando você recebe uma visão de Deus, você tem palavra. É por isso que a igreja precisa de visão, porque a igreja sem visão não tem palavra. Igreja que não enxerga não tem palavra. Igreja que só enxerga o óbvio, muitas vezes acaba se tornando boca das trevas, ou boca do inimigo. É aquela pessoa que diz: tem jeito não, só tem ossos. Tem jeito não, está tudo morto, está sequíssimo, não tem vida. Não tem vida aí. E o Senhor diz: tem por causa do meu Espírito, e eu vou te mostrar. E aí Ele abre a boca e começa a profetizar. Quantos querem receber visões de Deus? Deus quer te dar visões para que você profetize para o teu casamento. Para de só olhar o que está acontecendo agora. Comece a profetizar o que Deus quer mostrar para você. Abra a tua boca, peça visões. Senhor, me mostra meu casamento. Senhor, o Senhor tem poder para fazer além do que eu penso, além do que eu imagino. Senhor, me mostra o casamento restaurado. Eu quero abrir a minha boca e eu quero ver meu marido carregando a Bíblia e dizendo para mim: bora que o culto já vai começar. Amém. Amém. Você crê nisso? Aleluia. Você que vai casar, já veja a sua casa. Você na sua casa e pegando os 3 meninos e vindo para a igreja. Os 3 meninos. Amém. Pastor, como é que eu vou sustentar 3 meninos? Isso é visão das trevas, querido. Deus proverá. Você fica cantando, Deus proverá quando a gente a farinha faltar. Mesmo cego me faz enxergar. E na hora não crê. Deus proverá. Ele quer te dar visão para que você creia. Ele quer te dar visão para que você abra a boca e profetize sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua saúde, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos um instante. Oh, glórias. Feche os olhos um instante. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero visões dos céus. Eu quero as tuas visões. Diga para Ele: Senhor, eu não quero só enxergar aquilo que está diante dos meus olhos. Eu quero enxergar o que o Senhor quer me mostrar. Diga para Ele: eu quero enxergar o que o Senhor tem para mim. Eu não quero andar por vista, eu quero andar por fé, Senhor. Eu quero ser capaz de enxergar aquilo que o Senhor está enxergando. Aleluia, aleluia, glória, glória. Tem mais uma visão. João, ele está na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele está preso, porque ele estava pregando o Evangelho. Apocalipse capítulo 4. Ele tem uma visão de Deus. Os primeiros 3 capítulos fala, o Senhor diz: escreve uma carta. Ele manda: escreve a carta para Éfeso, para Esmirna, para Sardes, para Pérgamo. E ele vai dizendo as 7 igrejas da Ásia. Mas no capítulo 4 ele disse: João, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma coisa, João. Por que ele queria algo para João? Por que ele queria dar uma visão a João? Sabe por quê? Porque a igreja do primeiro século estava sendo massacrada. As pessoas estavam morrendo. Nero estava perseguindo a igreja. Estavam fazendo os crentes de tocha humana, colocando nos postes para iluminar Roma. Mas o Senhor chama João e diz: João, quero te mostrar algo. E você vai falar para a minha igreja a visão que eu te dou. Porque a minha igreja precisa lembrar que as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Pode se levantar imperadores, pode se levantar os Neros, pode se levantar os Hitlers, pode se levantar quem for, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém?
Apocalipse 4, verso de 1 a 6, também. Vamos lá. Depois dessas coisas olhei, e estava diante de mim uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá, mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. O Senhor diz o que para ele? Suba. Diga para o seu irmão: Deus está mandando você subir. Você sabe que Moisés subiu o monte, e lá no monte ele viu a glória. Quem ficou, só viu o bezerro de ouro, quem ficou embaixo. Mas quem subiu, viu a glória. Amém? É por isso que Deus nos chama para subir. Ele diz: suba para cá. Imediatamente eu me vi em espírito, e aí que havia um trono no céu, e alguém estava sentado nele. Que foi que ele viu? Que foi que ele viu, querido? Aonde estava esse trono? No céu. Quem sobe, enxerga um trono no céu. Quem sobe não enxerga o diabo no céu reinando. Quem sobe não enxerga homens reinando. Quem sobe não enxerga a adversidade reinando, os problemas reinando, a doença reinando. Quem sobe, ele enxerga um trono no céu. Ele sabe: o meu Deus está sentado no trono. Quando ele vai dar a visão para João, é assim que ele vê. Sabe, muitas vezes você está sendo consumido por dentro, porque você não consegue enxergar isso. Ou pior, a visão que você tem é da dificuldade sobre o trono, é do problema sobre o trono, é da crise sobre o trono. Mas Deus quer mudar essa visão sua hoje, em nome de Jesus. Deus quer mudar essa visão para que você entenda: filho, eu estou no trono. Eu estou no trono. E outra, o Senhor não vai abdicar do trono. Amém? Ele diz: eu sou o Senhor, e a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Se Deus é zeloso de uma coisa, Deus é zeloso por sua glória. Deus é zeloso da sua autoridade, do seu poder, querido. E Ele está sentado no trono. Foi isso que João viu. Imediatamente, aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! E diante do trono havia um mar de vidro, como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes, cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. O que é que João vê? João vê um trono. João vê alguém sentado no trono. Essa pessoa é majestosa. Há um arco-íris, há seres celestiais. Existem vozes como voz de trovão, porque os decretos, a palavra do Senhor é como a voz das muitas águas. Ele está dizendo: os decretos, a palavra que vai prevalecer é a palavra que sai do trono de Deus. A palavra do Senhor, ela não volta para ele vazia. E ele começa a mostrar a João essas coisas. Ele começa a mostrar que existem 24 anciãos e seres ao redor do trono. O Senhor está nos mostrando, queridos, aquilo que Ele mostrou para João. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Quem é que você está enxergando? Quem é que você enxerga? Como eu falei no começo, tem pessoas que, quando passam pela adversidade, quando passam pelo problema, a única coisa que elas enxergam é o inimigo. Tem crente que você vai conversar com ele e ele começa a dizer: por que o diabo está fazendo isso? Por que o inimigo está fazendo aquilo? E eu me pergunto o que ele está enxergando. O que ele está enxergando? A quem é que ele está vendo?
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando João ele olha, ele vê que tem um trono e o Senhor está sentado no trono. É Ele que está sentado no trono. O Senhor nos deu essa palavra nessa terça-feira passada. Ele mudou muita coisa do que eu ia falar. Eu até disse para Iago que ia falar uma coisa, ele trouxe outra, mas eu creio que o propósito é esse. O propósito para que você mude. Porque a forma como as visões que você tem, elas causam impacto no seu interior. Se Tawane não tivesse a visão correta, Ellison hoje seria viúvo. Se você não tiver a visão correta, você vai passar por caminhos que Deus não deseja que você passe. Mas Deus quer te dar a visão correta. A sua vida é transformada. Às vezes o diabo usa mensageiros, usa pessoas para dizer: ó, eu estou vendo você, o seu fim é esse, o que vai acontecer com você é esse. E por que o diabo faz isso? Porque o diabo sabe como funcionam os princípios de Deus. É por isso que às vezes ele usa pessoas para falar coisas para você, porque ele quer gerar essa visão no teu coração. Ele quer que você comece a enxergar essas coisas dessa forma, desse jeito. Mas você precisa se levantar e dizer para ele: não, eu vou enxergar aquilo que Deus tem para mim. Eu vou enxergar as promessas, assim como Deus, ele falou com Abraão. Deus deu visão a Abraão quando ele estava triste, assim como ele deu visão a Ezequiel quando ele estava sem esperança alguma, assim como ele deu visão a João. Ele também vai te dar visões. Aleluia. Visões daquilo que ele deseja fazer na sua vida. Quando Abraão fez isso, ele foi justificado. Deus está chamando você para fazer isso. Eu quero convidar você a se colocar de pé. A visão vai te dar ânimo para você prosseguir a sua jornada. Você precisa entender que existe uma realidade espiritual que está acima da natural. E precisa entender quem realmente está no trono. Qual é a visão que você tem tido? Que visão você tem tido? Aleluias. Deixa Deus mudar essa visão. Em relação à sua saúde, tem pessoas que já começam a enxergar dizendo assim: ah, eu vou ter que me encostar. Tem pessoas que até querem se encostar no INSS. Ah, vou ficar doente mesmo, esse problema vai agravar, Bom, é assim que você crê, essa é a visão que você tem, então tudo bem. Mas Deus quer te dar uma visão melhor. Como nós cantamos: deixa teus projetos comigo, deixa, porque os planos dele são melhores para você. Então deixa Deus fazer uma mudança nessa noite. Ao invés de você ver separação, divórcio, ao invés de você ver morte, destruição, deixa Deus trazer coisas vivas. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Deus está mandando você parar de tirar esse medo do teu coração. Ele quer tirar através de uma visão que Ele vai te dar. Alguns de vocês vão precisar intensificar a sua vida de oração até que você receba do Senhor essa visão, porque essa visão vai nortear você. Você vai precisar decidir, dizer assim: Senhor, eu vou te buscar, porque eu quero ter uma visão bem clara. Eu quero ter uma visão que me norteie, que me dê direcionamento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: conheci um homem que, se no espírito ou na carne, ou fora do espírito, ou na carne, ele foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele ouviu coisas que ao homem não é lícito ouvir. Ele estava se referindo a ele mesmo. Ele teve visões dos céus. Gente, é por isso que Paulo era imparável. Nada parava o apóstolo Paulo. Disseram para Paulo: Paulo, não vá para Roma, porque se você for em Roma, você será morto. E ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor.
O que fazia esse homem ser imparável? Ele tinha uma visão, ele tinha uma visão dos céus. Ele já sabia o final do filme. Ele já sabia o final. E aquilo motivava. E aquilo incentivava. Curva a tua cabeça, peça para o Senhor: Senhor, me dê uma visão. Talvez você só tenha enxergado coisas que você mesmo tem trazido à tua mente. Mas Deus, esta noite, quer te dar uma visão dos céus. Deus quer dar uma visão para a igreja como um todo. O Senhor diz: bem sei os planos que tenho para vós. Jeremias 29, verso 11. O Senhor diz: eu tenho planos para vos fazer prosperar, para lhe dar um futuro, para te dar uma esperança. Esta é a palavra do Senhor para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Não tema. Talvez você precise fazer uma oração pedindo: Senhor, tira toda visão de morte da minha vida, tira toda visão de destruição. Às vezes o diabo está dizendo para você: você vai ficar sozinho, não vai ter ninguém. E aí você já começa a se ver dessa forma, sozinho, sem ninguém, desamparado, largado num canto. E o Senhor diz: deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa seus projetos comigo, deixa acontecer. Nós vamos orar. Se precisar mudar o tom, não sei se é esse tom mesmo. Você estava aí, eu fui nesse tom, mas se quiser mudar, fica à vontade. Mas eu quero orar com você, e eu quero profetizar. Deus vai te dar visões. Tem pessoas aqui que serão libertas hoje mesmo do medo. Hoje mesmo. Eu não sei se havia algum medo no teu coração, seja lá o que for. Você pode levantar suas mãos aos céus. Nós queremos orar por você. Pai, no poder do nome de Jesus, nós oramos pela vida dos teus filhos, oramos pela tua igreja. O Senhor nos diz na tua palavra: derramarei do meu espírito. Os vossos filhos terão sonhos e visões, e eu profetizo isso sobre a vida da igreja. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você não ora ainda, comece a orar. E comece a dizer: Senhor, eu recebo os teus sonhos, eu recebo as tuas visões. Comece a orar, abra a boca, igreja. Abra sua boca e comece a orar e comece a declarar: eu recebo as tuas visões, eu recebo os teus sonhos. Eu rejeito toda a visão das trevas, eu rejeito toda a visão do inimigo, toda palavra semeada do inferno, eu rejeito do meu coração, eu recuso em nome de Jesus. E eu recebo a tua promessa, eu recebo a tua palavra, eu recebo das tuas visões, em nome de Jesus. No nome de Jesus, que caia por terra agora tudo que não foi semeado pelo Senhor, toda a semente que não foi semeada. E eu ordeno agora: espírito de medo, você que aprisionou essa pessoa através de visões falsas, através de mentiras, eu te ordeno: sai, 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 sai agora, em nome de Jesus, fora, em nome de Jesus. O Senhor está mostrando para algumas pessoas: filho, veja, eu tenho um novo emprego para você, eu tenho uma empresa para colocar nas tuas mãos. Ei, vai recebendo aí, querido, em nome de Jesus. Eu tenho restauração para você.
Eu quero usar a sua vida. Ei, vai recebendo em nome de Jesus visões dos céus, visões de Deus sobre a tua vida. Agora, em nome de Jesus. Deixa meu jeito. Coloca a letra. Deixa ser do meu jeito. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Mais uma vez, deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa eu comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, o Paulo está te endurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você. Quando lá chegar, porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Ei! O Senhor está dizendo deixa. Canta bem forte, diga assim mais uma vez. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Deixa eu dizer uma coisa antes de encerrarmos. Talvez para você que está aqui pela primeira vez, você que ainda não tomou uma decisão, você precisa ter uma visão. Eu quero te dar uma visão nessa noite. Qual é a visão, pastor? João capítulo 14 diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu já lhes teria dito, mas irei e prepararei lugar para vós, para que onde eu estiver vós estejais também. Eu quero te dar uma visão de você na casa do Pai, num lugar que Jesus preparou para você. Querido, a vida não acaba com a morte física. Existe uma eternidade com Deus ou sem Deus. Mas eu quero que você enxergue, eu quero que você tenha uma visão clara, que Deus deseja que você passe a eternidade com Ele. Por isso Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu já teria dito, mas eu vou preparar um lugar para você. É um lugar para você. Ele está preparando um lugar para você. Você pode imaginar isso? Tem um lugar preparado para mim. Diga para o seu irmão: tem um lugar preparado para mim. Querido, tem um lugar, João, preparado para mim. Foi Jesus quem disse: eu vou chegar lá no céu. O anjo, o que você está fazendo aí? Eu disse: tem um lugar preparado para mim, deixa eu entrar. Aleluia! E você que está aqui nessa noite, você não nasceu para ir para o inferno, você não nasceu para a condenação, você nasceu para o céu. Você nasceu para o céu. Diga para quem está perto de você: você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ir para o céu. Diga
Diga para ele: você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ir para o céu. Quantos creem? Diga glória a Deus. E você que está aqui nessa noite, eita glória, você precisa fazer uma oração de entrega então. Você crê nessa visão? Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu preciso de uma visão do Senhor para a minha vida. E a primeira visão que eu recebo é do Senhor crucificado numa cruz pelos meus pecados, perdoando os meus erros, para que eu possa um dia morar contigo no céu. E nessa noite eu entrego a minha vida. Eu desisto do meu próprio caminho e eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, entra na minha vida e seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. E eu te agradeço por escrever o meu nome no livro da vida. Amém e amém. Amém. Quem está aqui nessa noite, pode baixar um pouquinho. Quem está aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez, diz: pastor, eu fiz essa oração, eu quero entregar a minha vida. Você está aqui, levanta a sua mão, faz um sinal assim, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, nós queremos ver. Faz um sinal, amém. Eu vejo a mão lá atrás, alguém levantando a mão, amém. Tem alguém? Levanta a sua mão, faz um sinal assim. Está meio nublado aqui, tem uma nuvem de glória. Se não é nuvem de glória, é a nuvem aqui da máquina aqui. Faz um sinal assim, diga: eu quero, pastor, eu preciso ter uma visão de Deus. Em nome de Jesus, toda resistência caia por terra. Levanta a sua mão agora, em nome de Jesus. Amém, eu vejo sua mão se levantando. Tem mais alguém? Se você quer isso para você, se essa é a visão que você quer para você, levanta a sua mão agora, em nome de Jesus. Toda resistência cai por terra agora, em nome de Jesus. Se tem mais alguém, levante a sua mão agora. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Amém? Você que levantou a sua mão, alguém levantou a mão aí, eu gostaria de orar por você. Vem aqui, por favor. Vem aqui, pode vir aqui à frente. Se tiver mais alguém, vem aqui em nome de Jesus. Tem alguém? Eu vi a mão levantada. Se não quiser, não precisa vir, mas eu vi pelo menos umas 2 mãos levantadas. Pode vir, se você desejar. Mas eu quero que você tenha saído daqui nessa noite com essa visão. Deus preparou um lugar para você, amém? Glória a Deus, amém. Olha as vidas. Amém. Tem mais alguém? Toma a decisão hoje. O Senhor está te chamando hoje. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. Deus quer te dar uma visão tremenda. Pode vir, Deus quer te dar uma visão poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir, intercessores. Pode vir. Pode vir. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Estenda as mãos, vamos abençoar essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. E oramos para que essa palavra se cumpra em suas vidas. Que visões de Deus inundem seus corações. Senhor, que eles nunca mais sejam os mesmos. Em nome de Jesus nós oramos para que os olhos do entendimento sejam abertos. E em nome de Jesus, traz uma visão clara da tua vontade, do teu propósito para com essas vidas. Toda visão de morte seja destruída no poder do nome de Jesus. E que haja visão de vida nessa noite. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer. Nós te agradecemos porque nós já olhamos para eles e vemos eles gerando frutos para o louvor da tua glória.
em nome de Jesus. Amém. Olha para mim um instantinho. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus quer dar uma visão, e como eu falei, essa visão vai nortear o seu caminho. Você vai saber que caminho seguir, porque Deus tem algo específico para você. Isso vai ajudar você a se manter firme, mesmo em tempos difíceis. Mas eu quero deixar a última coisa com vocês. Ele nunca vai deixar vocês só. Você nunca mais vai andar sozinha. Nunca mais. O Senhor está dizendo para vocês: você nunca mais andará sozinha, porque a presença dEle vai trazer descanso para vocês. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vocês estão em casa, olha ali, ó, pode ir ali pro lado. Eu vou morar no céu. Aleluia! Ainda bem que eu vou morar com Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que Eu vou morar com Deus. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Já estou vendo o baterista ali, ó. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar com Deus. Ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, ainda bem, eu vou morar com Deus. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Fecha o corredor, dê as mãos. Se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, dá uma chacoalhada na mão dele assim, diga: você recebeu a visão, querido. Diga para ele: você recebeu a visão. Aleluia. Faz uma oração de agradecimento. Oração curta, mas comece a agradecer o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Porque o Deus que falou com Abraão está falando com você nessa noite. O Deus que falou com Ezequiel está falando com você. O Deus que falou com João está falando com você. Ele está te dando uma visão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Esta é uma igreja de líderes, é uma igreja de pastores, é uma igreja que vai se espalhar em todas as direções, porque o Senhor já tem levantado nesse lugar líderes, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque o Senhor vê que existe um rebanho muito grande, e Ele diz que Ele vai levantar pastores segundo o coração dEle, líderes. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? Querido,